Olá, seja bem-vindo à nossa última aula, nossa aula da série de 4 aulas básicas, onde hoje nós iremos criar a nossa primeira condição de cálculo de juros. Você que mais ou menos nem sabia direito entrar em planilhas, hoje na nossa última aula já saberá calcular até juros, até o valor das taxas e das prestações futuras com base naquilo que nós iremos ensinar. E é importante que você comece utilizando com o nosso arquivo disponibilizado agora, que já possui toda a formatação pronta. Então você vai simplesmente criar a fórmula nos lugares específicos. Caso você tenha gostado da nossa didática, da nossa metodologia, então acesse agora as 4 aulas avançadas que nós iremos tratar de outros assuntos. Porém, se você tem ainda pouco conhecimento em planilhas eletrônicas, nós recomendamos que você faça um aprofundamento melhor em conceitos de criação de fórmulas dentro de planilhas eletrônicas antes de assistir às 4 aulas avançadas, ok? Então vamos agora conhecer um pouco do que nós teremos na aula de hoje. Antes de começarmos a nossa última aula do módulo das 4 aulas básicas, um pequeno recado para você que visitou o nosso canal e está vendo esse treinamento, você que está no YouTube assistindo nossos vídeos, que você pode conhecer mais sobre o curso Organização, Tempo e Tarefas. Se você gostou da nossa metodologia, se você achou interessante a nossa troca de personagens, se você achou legal a nossa didática, conheça um pouco mais do curso Organização, Tempo e Tarefas. Temos o módulo básico e o módulo avançado. Clique abaixo na descrição e conheça um pouco mais do nosso curso, que irá tornar você mais eficiente, mais eficaz, mais disciplinado e conseguir administrar melhor o seu tempo. Clique abaixo no link da descrição e saiba um pouco mais do nosso curso, que é inovador e inédito. São 13 planilhas, 13 passos que podem mudar a sua vida. Te espero no nosso site. Nesta nossa última aula das 4 aulas básicas de aplicação para o início das planilhas eletrônicas, você conheceu o novo. Você fez conhecimentos de formatação, de mudanças, criação de fórmulas, alteração de formatos. Você teve contato com a informação, com o treinamento, e com isso você eliminou o medo. A prática elimina o medo. A experiência elimina o medo. Permita-se sempre tentar de novo, começar algo novo, quebrar condições antigas, sair da zona de conforto. Não foi muito bom você agora olhar uma fórmula e saber o que está fazendo? Não foi legal você se adequar a uma condição que antes você nem sabia como funcionava? Pois bem, o nosso curso não termina hoje e nós temos muito conteúdo a ser passado para você. Permita-se conhecer mais, inovar mais, ser mais organizado, organizar melhor o seu tempo com o curso Organização, Tempo e Tarefas. Clique no link abaixo e conheça mais do nosso curso. Estamos chegando na nossa última aula das 4 aulas básicas em planilhas eletrônicas. Você viu como você consegue hoje se aclimatar melhor dentro das planilhas eletrônicas? Como passou aquele medo que o Inovação Superação falou? Muito bem, nós gostaríamos agora de relembrar para você quais foram os objetivos ao fazer essas 4 aulas básicas. Nós quisemos dar ao nosso aluno que está fazendo o curso de Organização, Tempo e Tarefas, o módulo básico, uma condição de ele não ter mais medo de planilhas, de já saber se locomover dentro das células, clicar, editar, copiar e colar e fazer outras operações básicas. Não era o objetivo do nosso curso dar um curso completo de planilhas eletrônicas. Nunca foi. O objetivo era apenas dar uma aclimatação para o nosso aluno. Desta forma, estes temas agora não serão abordados. Infelizmente, todos esses pontos não serão abordados dentro do nosso curso. E não é porque não queremos, é porque não era o objetivo das nossas 4 aulas básicas. Lamentamos que você não tenha esse acesso dessas informações no nosso curso, mas como nós falamos, não era o nosso objetivo nas 4 aulas básicas nos aprofundarmos tanto em planilhas eletrônicas. Caso você tenha uma necessidade muito urgente para conhecer esses tipos de condições de aplicação em planilhas, nós recomendamos que você procure um curso especializado na parte de planilhas, porque o nosso curso Viver com Excelência, que irá abranger esses pontos,
será lançado só no ano de 2022. Mas se você me perguntar, professor, o que será ensinado nas 4 aulas avançadas de planilhas? O conteúdo será esse. Este será os conteúdos que serão abordados dentro das nossas 4 aulas avançadas. O objetivo é permitir uma manutenção, um ponto de recordação, uma revisão de alguns pontos avançados de planilhas eletrônicas, enquanto os alunos que não conheciam planilhas faziam as 4 aulas básicas. Caso você tenha interesse de conhecer essas outras funcionalidades, assista às 4 aulas básicas e nós estaremos trabalhando com uma planilha que irá calcular o consumo de combustível dos seus veículos. Nós gostaríamos principalmente de reforçar que o objetivo das nossas 4 aulas básicas foram de dar uma aclimatação, o primeiro conceito para os alunos do curso de Organização Tempo e Tarefas que nunca tiveram contato com planilhas eletrônicas. E dizer novamente que no curso de Organização Tempo e Tarefas nós não criaremos nenhuma fórmula nas nossas planilhas, já está tudo pronto, é apenas o preenchimento. Mas, caso você queira se aprofundar mais em criação de planilhas eletrônicas, nós temos o curso Viver com Excelência, que falará de todos os temas abordados com planilhas e como foram criadas todas as nossas 13 planilhas do curso. Ele será lançado no finalzinho do primeiro semestre de 2022. Mas caso você esteja com urgência e não possa esperar até 2022, então nós recomendamos que você faça uma pesquisa na internet sobre outros cursos na parte de planilhas eletrônicas. O nosso objetivo aqui era apenas dar a preparação básica para os alunos da Organização de Tempos e Tarefas. Nós temos as nossas 4 aulas avançadas que serão dadas para os alunos de manutenção, mas lá o conceito já será um pouquinho avançado. Nós te convidamos a poder acompanhar as aulas e ver se você consegue agregar um pouco mais de conteúdo. Professor, o que vai ter nessas aulas? Olha o que nós iremos ensinar. Em nossas 4 aulas avançadas, nós abordaremos formatação condicional, tipos de erros de fórmula, falaremos dos colares especiais que a gente não deu na nossa aula básica, criaremos algumas somatórias condicionais e faremos principalmente as condições C e E, além da parte de contagem de dados e procura de valores. Eu acredito que vai ter um conteúdo muito interessante para você, mas todos esses temas que abordam a parte de planilhas eletrônicas não serão abordados nas 4 aulas básicas, porque o nosso objetivo lá é uma manutenção de quem já conhece planilhas eletrônicas. Caso você tenha necessidade urgente, que não possa esperar o nosso curso Viver com Excelência, que será lançado no primeiro semestre de 2022, então nós recomendamos que você faça uma pesquisa na internet para outras pessoas que entregam este conteúdo, ok? Vamos para a aula de hoje então. Na aula de hoje nós iremos calcular qual é o juros aplicado em uma prestação ou qual seria o valor da prestação se eu tivesse uma taxa de juros pré-fixada. Quais são as variáveis que nós iremos utilizar dentro das nossas planilhas? O que nós utilizaremos dentro da fórmula que nós iremos aprender? O número de prestações, você precisa saber. Qual é o valor financiado? Vou financiar R$10.000, vou financiar R$1.000. Qual é o valor da prestação? Quanto você irá pagar todo mês? E qual os juros aplicados? Essas são as nossas variáveis. E dentro das nossas planilhas, elas terão estas denominações. O nosso número de prestações se chamará NPER, dentro das nossas planilhas. O valor financiado se chamará VP, de valor presente. A prestação, o que você irá pagar, o nome é bem sugestivo, PGTO, de pagamento. E o valor dos juros aplicados, nós colocaremos o nome de taxa. São variáveis já inseridas dentro do seu programa de planilhas eletrônicas. Eu não posso alterar essa denominação. E é agora que nós iremos aprender como você fazer esta criação dentro de planilhas eletrônicas. Primeiro, olha o que você tem que deixar preparado dentro da sua planilha. Vamos então conhecer quais são as planilhas que nós utilizaremos na aula de hoje. E eu já vou começar a nossa primeira parte da nossa aula mostrando qual será o seu exercício. Vamos lá? Essas são as planilhas do nosso curso e nós iremos trabalhar aqui com a planilha dos dados já formatados. É aqui que nós iremos aprender hoje a fazer as fórmulas de cálculo de juros e cálculo de prestação. Mas nós já temos aqui uma atividade para você quando o curso terminar.
Nós temos aqui a planilha de dados sem formatação, ou seja, toda a nossa planilha está aqui com os cálculos e com os valores alterados, ou seja, para você que quiser uma atividade interessante, você deve agora reproduzir aquelas condições de formatação da outra planilha aqui. Sendo que você poderia muito bem abrir a outra planilha, copiar a condição da fórmula e colar apenas o formato. Será que seria importante? Será que seria funcional? Será que você poderia fazer isso com a fórmula que você vai criar na aula de hoje? É uma condição para você pensar, ok? Mas vamos agora conhecer a planilha da nossa aula de hoje. Muito bem, passado o exercício que você deve fazer na aula depois do final do curso, nós iremos conhecer agora a planilha com os dados formatados. Esta é a nossa planilha de cálculo de parcela, que nós temos aqui uma planilha que é dada como cálculo, como presente para você, que você poderá depois conhecer, mas nós utilizamos o nosso mesmo formato, só que ela não tem absolutamente nenhum dado. E você irá preencher todos os dados a partir da nossa parte de criação, tanto no cálculo de juros, quanto no cálculo do valor da parcela. E agora vamos para o Flipchart, porque nós temos que conhecer primeiro como funciona a nossa parte de fórmulas de juros e de prestação. Então, para que nós possamos calcular qual é o valor da prestação ou qual é o valor da taxa de juros inserida, você precisará começar a sua fórmula com igual taxa. Esse é o nome da fórmula para você calcular juros. E igual PGTO para você calcular prestação. Se você escrever pagamento, não vai fazer. Se você colocar qualquer sintaxe diferente, se você escrever errado essa fórmula do jeito que está aqui mostrando, o programa não irá calcular. Então olhe quais são as variáveis que você vai utilizar e preste atenção agora sobre o detalhezinho do valor financiado, que precisa estar num valor negativo. Olha só. Esta é a nossa criação da fórmula de cálculo de taxa de juros e essa será a nossa fórmula de cálculo de prestação. Esses valores que você está vendo aqui não é o valor que você vai escrever. Este aqui é a identificação de qual valor você vai ter que clicar em uma célula para pegar esse dado para jogar dentro da nossa fórmula. Então, quando você estiver calculando os juros, você primeiro precisa clicar lá na célula que tem o número de prestação, ponto e vírgula. Depois você irá selecionar a célula que tem o valor da prestação que você irá pagar, ponto e vírgula. E aí o detalhe importante, sinalzinho de menos, você irá clicar no valor financiado da sua célula. A mesma condição será feita para a parte de pagamento. Primeiro você seleciona na sua planilha qual é a célula que tem o valor da taxa de juros pré-fixada, quando você estiver calculando o valor da prestação. Ponto e vírgula, você irá selecionar a célula que tem o número de prestações e depois, sinalzinho de menos, você novamente selecionará o valor financiado. Não é para escrever esse valor na fórmula, é para selecionar o valor da célula que está na sua planilha. E você vai entender isso muito melhor agora na tela do computador. Lembrando, estes valores já têm que estar digitados na sua planilha antes de você começar a criar a sua fórmula. Olha como é que vai ficar. Vamos então agora criar a nossa fórmula de cálculo de juros e de cálculo de prestação. Mas um pequeno detalhe importante, nossa planilha já está com a posição e com o formato das células pronto, nós iremos apenas criar as condições de fórmula. Quando você estiver criando uma planilha, quando você estiver fazendo o trabalho de criação dentro do seu ambiente corporativo, não é apenas criar a fórmula, você tem que se preocupar com a formatação, com as linhas, com a exibição, com ocultar colunas, com o formato da célula. Lembra das nossas últimas 3 aulas? Não se esqueça que é fundamental que o valor do seu cálculo esteja certo, mas a forma como você envelopa tudo, como você entrega essa condição, faz toda a diferença. Experimenta dar um presente para uma pessoa que você gosta sem colocar em um embrulho, sem colocar um pacote bonito, sem colocar um cartão. O resultado é muito diferente. Vamos então agora para a nossa tela para ver como iremos calcular tanto a parte de prestação como os juros implicados. Vamos lá. Esta aqui então é a nossa condição de cálculo de valor de parcela. Então, como nós conversamos na parte anterior, se eu irei calcular aqui o valor da minha prestação, então eu preciso ter antes qual é a taxa de juros. Vamos colocar aqui um valor de 2,5%. Vamos manter aqui os nossos R$1.000 como valor financiado e nós iremos colocar aqui que eu quero fazer uma condição em 12 parcelas.
Como eu já tenho aqui o valor dos juros, o valor presente e a quantidade de parcelas, só falta agora calcular o valor da prestação. E nós iremos fazer isso considerando o nosso cálculo da fórmula PGTO, ok? Então vamos criar a nossa fórmula agora. Muito bem, estamos agora criando o cálculo do valor da prestação. Então, se você irá fazer o valor da prestação, você deve estar em cima da célula que irá calcular isso. Então, irei começar com igual PGTO. Perceba que a planilha eletrônica começa a puxar sua fórmula com as outras condições, abre parênteses, e aqui é um ponto interessante, você tem aqui uma colinha de qual você deve selecionar agora como célula. Nós começaremos selecionando a nossa taxa, então você vai clicar na fórmula que contém a nossa taxa. Ponto e vírgula. Agora ele quer saber qual é o número de parcelas, então nós iremos clicar aqui 12 vezes. Ponto e vírgula. E agora nós iremos selecionar o nosso valor presente, lembrando aquela nossa condição. Você precisa colocar um valor negativo. Se você não colocar o sinalzinho de menos, a nossa conta dá errado. Ok? Vamos lá ver como fica. Então você precisa agora colocar um sinal de negativo e selecionar o seu valor presente de R$1.000. Fechando parênteses, você dá um Enter e você percebe que para que você possa emprestar R$1.000 a 2,5% aos juros em 12 parcelas, cada prestação irá ser de R$ 97,49. Muito bem, vamos simular o que aconteceria se você não tivesse com sinal negativo. Eu vou vir aqui e vou tirar o sinal negativo do valor presente. Olha o que acontece. Eu não tenho um valor negativo a pagar de prestação, eu tenho um valor positivo. Então, para que você não fique vendo um resultado negativo no seu resultado, nós colocamos um sinal de menos para que você possa ter um valor sempre positivo. Muito bem, eu poderia aqui agora arrastar a minha célula para baixo e ver os valores? Não, porque sua fórmula não está com as referências absolutas montadas. Então vamos agora considerar a alteração da nossa fórmula. Como é que eu faço? Clica aqui na base da fórmula que você perceberá que ele deixa anotados os valores que estão selecionados. Então o valor de 9, que é o valor de juros da taxa, eu preciso travar ele com o valor absoluto. O valor do pagamento será relativo, porque cada vez que eu descer uma linha, eu posso ter uma condição diferente de cálculo. Mas o meu valor presente eu preciso travar, porque ele vai ser sempre o mesmo. Vou dar Enter, o valor é o mesmo. E agora, quando eu arrastar a minha fórmula para baixo, ele não estará dando valor, porque eu não tenho aqui o valor da parcela. Mas se eu colocar aqui 12, 12, 12, ele estará calculando novamente. Se eu colocar 2 vezes, 14 vezes, 36 vezes, 40 vezes, nós teremos aqui o valor da prestação a ser colocado. Vamos aproveitar e já saber quanto você pagará no final. Eu irei falar agora que nesta célula eu farei a condição igual o valor da prestação vezes o número de prestações que estarei considerando. Então, quando você arrastar agora para baixo, você perceberá que nós teremos aqui uma condição de multiplicação da quantidade de parcelas pelo valor da parcela. Então, vou colocar aqui 2 vezes e aqui 12 vezes. Qual é o custo adicional desta operação? É fácil. Basta que eu selecione aqui, custo adicional igual, e eu faça o valor que eu irei pagar menos, e vamos usar agora a nossa referência absoluta, o valor presente, que é este, nós iremos já travar com F4. Então eu estou pagando aqui um custo adicional de um valor X que não está agora na condição de percentual. Então, caso você queira que o valor esteja agora considerando como um valor de moeda, basta que você selecione aqui a condição moeda, e agora você está percebendo que você estará pagando R$ 169 a mais. Se eu arrastar esse valor até aqui embaixo, nós teremos aqui o valor em acréscimo que será pago por ser um financiamento de R$ 1.000, 2% meio aos juros. Caso eu coloque aqui 15%, o valor altera. Caso eu coloque aqui 5%, o valor altera. Muito interessante, né? Então agora nós temos como calcular qual é o valor que você irá pagar por cada parcela e qual é o valor adicional que você irá pagar no final quando você somar todas as parcelas que você pagou. Esta foi a condição do cálculo de prestação. Agora nós iremos calcular o nosso juros inserido em cada parcela. Vamos voltar para a tela do computador. Para o cálculo de juros, que vai ser a segunda aba, a condição de R$ 1.000 será mantida. Eu irei colocar aqui a quantidade de parcelas, 12,
15, 18, 25. E aí você vai me perguntar, professor, como é que eu vou saber que os juros está correto? Vamos fazer diferente então? Vamos calcular então o valor da prestação que a gente fez na nossa aba anterior e colar ali como valor? Ou seja, apenas o valor digitado. Interessante, né? Uma revisão daquilo que nós fizemos na aula passada. Então vamos para a tela e vamos fazer essa operação agora. Ao invés de ficar chutando parcelas e valores de parcela, eu irei selecionar aqui a minha quantidade de parcelas consideradas, Ctrl C, virei aqui nos juros e já deixarei ela como valor. Ou seja, é o mesmo número que eu utilizei anteriormente. Da mesma forma, eu irei colocar aqui o valor da prestação, Ctrl C, e irei colar aqui no valor da parcela como valor, clicando com direito, valor. Isso significa que o meu juros ao mês que eu irei considerar aqui no final precisa ser nesta condição 5%, porque é este valor que está sendo retornado na planilha neste momento. Para saber qual é o juros ao mês, eu começarei com a forma igual taxa, abre parênteses, e a mesma sequência, eu preciso selecionar o número de parcelas, o valor do pagamento e o valor presente. O número de parcelas é este. Vou clicar, ponto e vírgula. O valor do pagamento que você irá efetuar é este aqui. Então você irá clicar no valor da parcela e como o valor da parcela vai ser para cada linha diferente, não precisa fazer o travamento da relação absoluta. Mas o valor presente sim. Colocando então um sinalzinho de negativo, você irá selecionar o valor presente e irá travar com a referência absoluta, teclando a tecla F4. O F4 colocará dólar em cada uma. Professor, e se não tiver uma tecla F4 no meu teclado? Você pode também selecionar a sua tecla, vir aqui manualmente e selecionar com a tecla dólar que você tem dentro do seu teclado. É Shift e o valorzinho que está em cima da tecla 4. É muito mais complexo. Se você apertar a tecla F4 é muito melhor. E agora que você tem o valor presente já travado, basta que você arraste o valor e você perceberá que todos os valores aqui estão correspondentes a 5%. Puxa vida, ele calcularia outros valores, professor? É só você começar a digitar 150, 180, 250, 50. Perceba que quando você coloca um valor de prestação que na somatória dará inferior ao valor que você está hoje, valor presente, o valor será negativo de juros, ou seja, você está tendo desconto. E aí a condição que você utilizar para cada situação dará o valor dos juros que você quer saber. É uma condição muito interessante e que fará com que você possa fazer vários ensaios dentro da sua condição atual de cálculo de juros. Eu espero que esses resultados possam te ajudar a entender melhor a criação de fórmulas, mas novamente lembrando, isso foi apenas uma condição interessante para você poder fazer um cálculo com fórmulas. A nossa planilha que você está vendo aqui, ela está numa condição completa e muito interessante e está disponível o download na parte de baixo da descrição do vídeo. Esperamos que você tenha gostado da nossa aula, que você tenha aprendido a parte de criação de fórmulas. Isso foi muito interessante para todas as condições. Mas não pare o vídeo agora, porque nós temos uma palavra final para você. Você viu como foi fácil calcular juros? Você viu como foi fácil calcular o número de prestações? Eu te convido agora a você conhecer a nossa planilha de cálculo de juros, onde as fórmulas estão mais elaboradas, onde você estará calculando outras situações e onde você estará conhecendo, por exemplo, qual é a situação ideal de cálculo, qual é a situação ideal de juros que você pode utilizar. Eu recomendo que você assista ao nosso vídeo do nosso canal do YouTube, que te dá N situações e 4 exemplos usando os personagens da organização Tempo e Tarefas, o Tonho da Luta, Guerreiro e Engenheiro, para você calcular situações e você vai ver algumas situações que vão ser muito parecidas com o seu dia a dia. Um forte abraço, eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo e eu vejo você agora na nossa aula do Viver com Excelência dentro do curso Organização Tempo e Tarefas. Um forte abraço e até lá! Foi um prazer ter você conosco nas nossas 4 aulas básicas. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo e continue a sua jornada aprendendo planilhas eletrônicas. E fazemos para você um convite. Conheça o nosso blog www.mudandopassoapasso.com.br. Conheça mais sobre o nosso curso Organização Tempo e Tarefas. Temos muitos assuntos lidados dentro do nosso site
muito material, muitos artigos. Conheça o nosso canal que está repleto de vídeos que podem te ajudar a ter melhor aproveitamento do seu tempo e de sua organização pessoal. Agradecemos a sua paciência conosco, estar conosco até agora nesse vídeo e queremos que você tenha muito sucesso na sua vida. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.